Mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. É impossível ele deixar de amar você. Você é a coisa mais preciosa desse Jesus. Ele te ama porque ele é o amor, não porque você é bom. E você nunca tem como perder esse título. Amado de Deus, filhinho precioso. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar.
Bom dia. Bom dia. Giane, bom dia, querida. Oi. O microfone de todos está desabilitado, tá bom, Giane? Então, para ficar mais fácil aqui a nossa coordenação, tá? Pode ficar à vontade. Ok. Posso começar, né? Bom dia. Feliz sábado a todos. E eu vou começar com um verso bem conhecido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez nós não tenhamos planejado estar aqui em casa, estar pelo Zoom. Mas foi assim que Deus quis, foi assim que aconteceu. E da mesma forma que nós estaríamos felizes se estivéssemos na igreja, nós estamos felizes porque o nosso lar se transformou na nossa igreja. E durante toda essa semana, a gente vai ter oportunidade de abrir o nosso lar para que Deus possa entrar. E essa semana é uma semana especial, a gente está começando a Semana Santa, tem como tema Restaurados em Cristo, e nós vamos também ter essa oportunidade, né, de sermos restaurados a cada dia nos diversos aspectos da nossa vida. Gostaria de lembrar que hoje é o término do nosso trimestre, né? A gente está encerrando o nosso trimestre e estudamos durante todo esse trimestre, né, o livro de Isaías, e essa semana em especial a gente estudou um pouco sobre a renovação do planeta Terra. E essa é a oportunidade que a gente tem, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de ter a última recapitulação dessa lição. Hoje é um dia que nós oramos desde cedo, né? Intercedendo pelo fim da Covid-19, e é o dia que o céu está aberto, está derramando bálsamos, né? Para que as pessoas sejam curadas. Então, que nós possamos receber essa cura, né? Abrindo nossos olhos, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que a gente possa receber tudo aquilo que o céu tem para nos oferecer. E nesse momento a gente vai ter oportunidade de elevar, né, de sermos elevados em oração para conversarmos com Deus, e a irmã Fátima Couto que vai fazer essa oração. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, irmã Fátima. Bom dia a todos, feliz sábado. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, glorificado seja o teu nome eternamente, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos renovou mais um dia de vida, mais um dia de santo sábado, Senhor, e apesar de estarmos distantes geograficamente, estamos aqui todos reunidos através do Zoom, Senhor, unidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo ideal, de buscar, Senhor, a tua presença, de renovar, Senhor, a nossa fé, de colocar nossas vidas sobre o teu altar, Senhor, suplicando, implorando o teu perdão, suplicando, Senhor, o derramamento do Espírito Santo, suplicando, Senhor, a tua bênção sobre cada família, sobre cada líder, Senhor, sobre cada ministério pastoral, sobre cada um dos teus doentes, Senhor, para que a tua mão possa estar sobre eles, curando-os, se for da tua vontade, para que tudo seja feito segundo, para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos permite, Senhor, ter um sábado bonito, Senhor, como está lá fora, um dia lindo, Senhor, e aquecendo nossos corações através da tua palavra, dessas promessas, Senhor, para que fortalecer a nossa fé, renovar as nossas forças, Senhor, para que possamos sair vitoriosos para mais uma semana de embates, de lutas, de sofrimentos e de dor, mas na certeza, Senhor, que as nossas vidas possam estar colocadas sobre o teu altar e que em ti somos mais do que vencedores. E que tudo, Senhor, tudo na vida contribui para o nosso crescimento espiritual. Tudo contribui, Senhor, para que a nossa fé seja renovada. Tudo contribui para que o nosso relacionamento possa ser estreitado contigo, Senhor, e com o nosso próximo. Abençoe, Senhor, essa escola sabatina. Abençoe os líderes da escola sabatina. Abençoe o teu povo em toda a face da terra. Visita cada lar, a cada família, a cada necessidade, a cada situação, Senhor, colocando a tua mão misericordiosa, porque nós sabemos, Senhor, que o sofrimento não vem de ti, mas que ele tem que acontecer, Senhor, que é necessário que assim
seja até que o Senhor volte. Mas o Senhor pode minimizar, o Senhor pode aliviar, o Senhor pode dar o seu toque de paz, o Senhor pode dar o seu toque de esperança, de renovação, Senhor. Faça-o por causa do teu amor, Senhor. Abençoe toda esta programação, tudo que for feito, falado, orado, cantado, tudo que for feito, seja para a tua honra e para a tua glória, que contribua para o nosso crescimento espiritual e para que possamos permanecer firme até o fim, Senhor. Abençoe essa Semana Santa, Senhor, o pregador, a todos aqueles que decidiram pelo batismo, Senhor, aqueles que ainda têm as suas lutas, suas dificuldades, para que eles tomem essa decisão, porque nós sabemos que é a melhor decisão que nós podemos tomar na nossa vida, Senhor, porque define a nossa salvação, Senhor, que define, Senhor, o nosso viver aqui neste planeta, enquanto aqui estivermos, com todas essas dificuldades, mas alicerçados nas tuas promessas, alicerçados na tua palavra, Senhor. Perdoe, Senhor, onde nós temos falhado, dá-nos a tua paz. É o que te pedimos e desde já agradecemos, porque o fazemos unicamente confiados nos méritos de nosso Senhor e Salvador, teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, irmã Fátima. Nós teremos agora o estudo da lição da Escola Sabatina. Pastor Betero e Carlos. Ok. Pastor Betero, bom dia, um feliz sábado, seja bem-vindo, amigo. Bom dia para todos. Você vai até que horas, pastor? Olha, no nosso programa aqui, pastor, vai até 9h58, né? 9h58. 10 horas, na realidade. Ótimo, tá bom. É que a gente atrasou um pouquinho aqui, né? A gente atrasou um pouquinho, se passar uns 5 minutinhos também não há problema, tá? O Carlos precisa aceitar o convite aí, Carlos, para abrir o seu microfone, tá? Estou enviando aí para você. Pode abrir seu microfone. Isso. Ok, então o pastor Betero e o irmão Carlos Fragoso aí, responsáveis pela lição da Escola Sabatina. Fiquem à vontade aí, que Deus abençoe vocês. Amém. Já dei aquele bom dia para todo mundo, feliz sábado. Já assisti a classe de professores, já andamos papirando por aqui, e o privilégio de terminar essa lição tão bonita de Isaías, não é verdade? Bem, tá no ar aí, Carlos? Sim, na escuta. Opa, tá bom, tudo bem. Bem, eu já conversei com o Carlos sobre essa introdução e a gente tem umas paradinhas aqui para mostrar para os irmãos. Com a permissão do autor da lição, eu gostaria de acrescentar ao verso áureo Apocalipse 21, verso 4. Aí fala assim: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aqui está falando, né? Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Esse verso, irmãos, tem me ajudado muito em situações difíceis. Quando eu vou fazer sepultamento, quando acontece coisa ruim com a gente, quando a gente estuda a história desse planeta, realmente as coisas por aqui não estão bem. É só a gente analisar um pouquinho e ver que realmente continuar desse jeito vai ser mais sofrimento cada vez mais. Antigamente era a lepra, depois vieram outras questões como a peste negra. Em cada período da história do planeta, o inimigo criou mais crueldade, mais sofrimento. Depois veio a tuberculose, depois veio o câncer, depois veio a AIDS e agora Covid. Então, eu não sei qual vai ser o próximo ou se vai ter próximo, mas uma coisa eu sei, está precisando de mudar muita coisa por aqui para a gente ser feliz, para Deus ser feliz e para que essa série de coisas ruins possam parar. Só, irmãos, que nós, como seres humanos, a gente está acostumado, a gente está bitolado, adaptado a essas coisas. Eu tenho uma parábolazinha que eu li há algum tempo.
um empresário chegou para um grupo de garotos, de adolescentes, e falou assim, olha, eu posso dar 10 dólares para vocês hoje, ou então 100 dólares daqui a um mês, 1.000 dólares para daqui a um ano, e 1 milhão de dólares para daqui a 20 anos. Quem aqui quer esperar 20 anos para receber 1 milhão? Ninguém levantou o dedo. E quem vai esperar um ano para receber 1.000 dólares? Também ninguém topou. 100 dólares daqui a um mês? Nada. E 10 dólares hoje? Todo mundo levantou a mão. O que isso diz? Imediatismo. Nós queremos para hoje, para o aqui e para o agora. E é difícil para nós começarmos a entender a eternidade, coisas boas, coisas futuras. Por isso que Jesus falou que a gente tem que investir num banco onde a traça não rói, onde o ferrugem não corrompe. E Jesus tentou insistir nisso. Infelizmente, as pessoas não se ligaram, tá? E ficaram nessa. Então, a lição toda vai falar sobre a eternidade e essa grande misericórdia de Deus de prever coisas escatológicas, de prever até envolvendo o seu povo, Jerusalém, literal, né? Dando aquela mensagem de esperança, mensagem positiva, mesmo Deus sabendo. Fiquei pensando, Deus já sabia que Jerusalém não ia se enquadrar nas profecias locais. Deus já sabia como ia ser tratado aqui nesse planeta. Mas, mesmo assim, inspirou o profeta para jogar isso para o povo, porque essa era a parte da graça, da misericórdia, Deus colocando esperança. Então, nós vamos encontrar aqui esperança e juízo, tá? Porque um Deus de misericórdia não ia deixar esse sistema horrível que nós vivemos para sempre. Ele tinha que um dia colocar a mão nisso, porque ele é um Deus de misericórdia e, por isso, ia precisar de exercer o juízo. Então, é isso que eu descobri aqui na introdução. Se Carlos tiver mais alguma coisa, Carlos, deixo contigo aí, Novos Céus e Nova Terra, domingo. Tá ligado, Carlos? Oi, bom dia. Feliz sábado a todos. Novos Céus e Nova Terra. Isaías 65, 17 a 25. Esse é um tema muito interessante que a gente estudou ao longo desse trimestre, o livro de Isaías, que, no final das contas, é um livro de esperança. E a gente lembra dos atributos de Deus, da natureza de Deus, que Deus é amor e que ele tem que ser necessariamente, paralelamente a isso, também juízo. Porque se ele for só amor, não vai ser justo. Então, ele tem que ser amor e tem que ser justiça ao mesmo tempo. E uma das promessas que Deus faz, Deus sempre cumpre suas promessas, é exatamente essa, de que ele faria o novo céu e a nova terra. Para nós entendermos bem isso aqui, a gente precisa ter assim, uma capacidade de entender que as profecias são condicionais e são incondicionais. E que essa promessa de novo céu e nova terra, nesse sentido, ela ainda não é ainda o novo céu e a nova terra pós-milênio, ou seja, o final realmente da história. E por quê? Porque Isaías 65, 20, por exemplo, fala de morte. No 65, 23, fala de nascimento. No 66, 23 e 24, fala de cadáveres. Então, é um novo céu e nova terra, mas que ainda tem algumas coisas que caracterizam este mundo aqui. Ou seja, isso aqui, então, vai ser um novo céu e nova terra. Então, a interpretação que se faz aqui é esse novo céu e nova terra. Em primeiro sentido, seria que o Isaías é um profeta para o tempo dele. Então, ele está falando do Israel literal daquele tempo. Também, logicamente, ele não estava falando apenas para o povo da época dele. Ele também estava fazendo uma projeção. Ele fala de um renovo. Esse renovo era Jesus. E fala também de escatologia. Ou seja, da novo céu e nova terra, no sentido realmente definitivo, que Deus vai recriar. E essa é mais uma das características de Deus. Deus vai recriar aquilo que ele fez e que o homem, infelizmente, perdeu porque desobedeceu aquele mandamento único que Deus tinha dado de que aquela árvore eles não podiam tocar. Aquela desobediência levou à perda de tudo. Então, a gente precisa entender
novos céus e nova terra, é uma promessa de Deus, é a promessa definitiva para a escatologia. Então, as predições feitas pelos profetas do Antigo Testamento, elas originalmente se aplicavam ao litoral, e tem um cumprimento nele, mas, ao mesmo tempo, também tem um sentido de futuro, de posterior, no caso de promessa definitiva, que seria feita ao final da história. Pastor Betero, você vai falar mais alguma coisa sobre o domingo? Não, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí mesmo que fala sobre jogando para Jerusalém literal e depois lá para a Nova Terra, onde vai mudar tudo, né? Porque eu acho que no Éden não tinha leão predador, né? O leão não era carnívoro, o lobo não era carnívoro. Eles pastavam como o cordeiro, como as vacas. Então, houve uma mudança genética aí, uma engenharia genética, com o pecado entrou. O diabo trabalhou em tudo nesse planeta, até nos insetos. Você verificar, o diabo criou toda uma modificação em cima da genética que Deus tinha feito no Éden. Adão e Eva não sabiam que isso estava no pacote. E o mundo caiu em desespero na miséria que nós vivemos hoje. E Deus vai mudar isso tudo outra vez. E lá no Nova Terra, no Novo Éden, a gente vai voltar ao sistema anterior, antes do pecado, não é verdade? Agora, aqui, Carlos, não sei se você tem alguma coisa, mas na segunda-feira, eu peguei essa manhã uma palestra muito interessante lá da divisão, que o Isaías 66 fala sobre o imã divino, né? O imã é aquela coisa que atrai, que puxa para si, que tem uma característica de aglutinar, entendeu? E ele fala, Isaías 66, de 1 a 4, alerta. De 5 a 14, esperança. De 15 a 18, vingança. De 19 a 24, promessa. Então, ele fica entre alerta e esperança, vingança e promessa. Então, a gente vê que Deus dava um alerta, dava uma mensagem e dizia, olha, se não fizer, vai acontecer isso e tal. E aqui realmente fala que ele restauraria e salvaria os humildes, que tremiam diante de sua palavra. Mas depois ele fala, ele os consolaria, mas destruiria os que rebelassem contra ele. Aí fala sobre os rituais hipócritas, aquela religião formal em que as pessoas acreditavam em obras humanas, em rituais humanas, e perderam totalmente o foco que aquilo mostrava o Messias, mostrava que o cordeirinho se morria pelo dono sem ter feito nenhuma coisa de errado. Jesus ia morrer por nós sem dever nada, sem ter nada a ver com o nosso pecado, com a nossa condição. Eles perderam isso, ficaram hipócritas. Aí eu coloquei na pergunta 4, que é perversão, troca de valores, degradação com o sagrado, misturaram o sagrado com o profano. Infelizmente, o povo de Deus muitas vezes se portou pior do que os cananeus, do que os pagãos que estavam morando antes daí, tá? Bem, e aí, como Deus pretendia e esperava que Israel fosse um imã, uma atração, um testemunho positivo. Isso aconteceu no tempo de Salomão, a rainha de Sabá, Irão, rei de Tiro. Eu estive analisando que aquele oficial da Etiópia que veio ser batizado por Filipe lá naquele rio. Então, muita gente realmente vinha a Israel para ouvir, para ver de perto a fama que esse povo tinha, que a maior moeda do mundo, que o povo mais sábio do mundo, que o homem mais sábio do planeta e mais rico era o rei e tal. Isso foi muito forte. Infelizmente, isso perdeu, tá? Dos 19 reis de Judá, 12 foram maus e 7 foram bons apenas. Eu fiz a minha historinha por aqui. Então, Deus previa que Israel fosse isso. Infelizmente, não aconteceu. E essa missão, adivinha de quem que é? Do Israel espiritual. Minha e sua, da Igreja de Deus agora. E aqui tem uma perguntinha, né? Será que a gente está sendo um imã para atrair pessoas para Jesus? Porque quando ele foi levantado da terra, ele disse, todos atrairei a mim. Se você tem Jesus,
as pessoas vão ser atraídas a Cristo através do seu testemunho. Você vai ser esse imã que vai puxar as pessoas para o lado da cruz, para o lado de Jesus e pela salvação. Alguma coisa a mais, Carlos? Vou voltar no domingo para poder complementar a sua fala, pastor. Os novos céus e nova terra também se referiam a Jerusalém, a refundação, recriação também de Jerusalém, da Jerusalém terrestre. Por quê? A gente está no tempo ainda anterior ao exílio da Babilônia. Então, ele também está falando, novo céu, nova terra, da reconstrução de Jerusalém, que seria, logicamente, no futuro. Sim. E por que ele reconstrói Jerusalém? Exatamente porque Israel era para Deus como um imã divino. Mas quem é Israel? Israel são as pessoas. Eram os judeus e hoje são os cristãos. E os judeus também, paralelamente. Que um dos erros que as pessoas cometem é achar que é esse exclusivismo. Falar do exclusivismo dos fariseus, mas hoje são exclusivos também. E cada religião tem o seu tom, tem o seu teor de exclusividade, de achar que a única igreja, eu sou o melhor, e essa exclusividade se transforma em superioridade, e não é isso que Deus está dizendo. Todos somos, ou devemos ser, imãs divinos. Devemos replicar Jesus, viver Jesus, ser verdadeiramente imagem de Jesus às pessoas. É isso que eu entendo aqui como... Uhum. E aí? Podemos pular para a terça aí, Carlos? Missionários e líderes de adoração? Puxa aí. Vamos lá. Missionários e líderes de adoração. Ele só vai linkando, né? uma na outra, né? De segunda, depois puxa para terça. Até quarta-feira vai um assunto só. Ele está dizendo exatamente isso. O livro de Isaías é uma síntese da Bíblia, de certa forma, tanto que tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, ele sintetiza exatamente o quê? O plano de redenção. E a missão é o quê? Missionários e líderes de adoração. Ou seja, os judeus e hoje os cristãos têm que entender que o plano de redenção ele não é exclusivo para os judeus na época e não é exclusivo para os cristãos. É para todos. A salvação é para todos. Essa é a ideia. Nós temos que ser missionários, que todo cristão nasce como um missionário. Então, precisamos entender e viver que o plano de redenção, a salvação de Deus, não é uma exclusividade nossa, é para todos. Por isso que é lógico que tem que ter os missionários, os departamentos da igreja, etc., voltado para dentro, lógico, para poder manter viva a chama, né, trazer as brasas para o braseiro, para mantê-las aquecidas, mas tem que se lembrar que o foco principal é em quem não tem esse calor, não tem essa luz e não tem esse calor de Deus. Ou seja, se voltar para fora. É lembrar que as pessoas que não conhecem Jesus, tem hoje quase 9 bilhões de pessoas no mundo, tem muita gente de outras religiões que nunca ouviu falar de Jesus. Então, é exatamente esse o foco. A gente tem que se voltar para fora. Eu acho que tem que manter os que estão dentro, mas tem que se virar para quem está do lado de fora e quem ainda não conhece a luz. Quando fala líderes de adoração, essa palavra, infelizmente, ela é muito usada para vários interesses da adoração. E tudo se resume em termos dessa palavra. Lá nas 3 mensagens angélicas, adorai ao Senhor, né, que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Essa profecia, dizem os grandes entendidos, e a gente percebeu na lição, que é condicional, aquelas profecias que diz que eles iam trazer as pessoas de fora como sacerdotes, como oferta para o Senhor, comparando as ofertas, aquelas ofertas que traziam lá para o santuário, né? A glória de Deus se manifestaria em Jerusalém. Ora, essa profecia era para Jerusalém literal. Eu fico imaginando
se Jesus tivesse sido bem recebido, isso foi mencionado essa semana, tivesse sido bem recebido pelo seu povo, né? Os sacerdotes abraçando, aqui está o Messias, aqui está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que os profetas falaram, e nós todos estamos aguardando o Messias. Jesus teria morrido do mesmo jeito, ou pelos romanos, teria derramado o seu sangue numa cruz, ou derramado o seu sangue lá no Getsêmani, quando ele suou gotas de sangue, tal era a angústia que o pecado traz sobre um ser humano perdido, sentindo aquela ânsia do juízo, a expectativa horrorosa da perdição. Então, essa glória era para Jerusalém. A glória de Deus se manifestaria em Jerusalém. Deus disse isso pelo profeta. Só que, infelizmente, não aconteceu. Eles foram cativos para a Babilônia e se conscientizaram de que o cativeiro foi pela idolatria, foi pela desobediência. Então, durante 70 anos, eles fizeram um firme propósito de não cair mais em nenhuma desobediência, em nenhum problema. E nós vamos cumprir direitinho a lei de Deus. E nós vamos ser super, super, super criteriosos para a gente não cair em outra escravidão, em outra Babilônia, 70 anos. Então, eles capricharam tanto que só sobre o sábado eles tinham mais de 400 itens sobre a guarda do sábado. Ficaram legalistas ao extremo para poder ser super cristãos. E aí perderam o foco. Quando a pessoa parte para obras humanas, ele não sabe que o egoísmo humano é que está crescendo. Ele está obedecendo leis próprias, conceitos pessoais, conceitos humanos, e o egoísmo vai cada vez crescendo mais. Chegou ao ponto de crucificarem a Jesus quando chegou com a mensagem certa, com o foco certo. Então, Jesus esteve no templo, esteve em Jerusalém, e diz que aquele templo viu uma glória maior do que o templo de Salomão. Então, isso aconteceu. A glória de Deus se manifestou em Jerusalém, não pelo povo, que o povo falhou, infelizmente, mas através da presença de Jesus, isso aí se cumpriu. Então, essa profecia era condicional. Os judeus podiam ter curtido isso, podiam ter recebido essa graça de trazer a glória do Senhor para Jerusalém, abraçando a Jesus, abraçando a mensagem, a verdade e o amor. Infelizmente, não foi assim, mas aconteceu. Então, é sinal que o que Deus prevê, o plano de Deus, irmãos, queira a gente se enquadre, queira a gente não se enquadre, ele vai acontecer com esse planeta, vai acontecer com a sua igreja, vai acontecer com a terminação desse evangelho, a glória do Senhor vai aparecer manifesta em Jerusalém, que somos nós, que somos os líderes de adoração atuais para o Senhor. Aqui fala, né? Os gentios não podiam nem entrar no templo. E aqui está falando que Deus ia escolher, né, sacerdotes dessas pessoas. E nós vamos ver na parte da frente aí, que eu vou deixar com o carro da quarta-feira, que é um segmento, que Deus escolheu pessoas lá de fora. O apóstolo Paulo bateu nessa tecla fortemente. Era a luta de Paulo contra até os irmãos, os conversos, que estava vindo para a igreja naquele tempo. Era um exclusivismo tremendo. Estavam fechados para a entrada de qualquer um de fora. Só judeu, só circuncidado que podia e que se enquadrar na religião deles. Carlos, o que você tem mais aí? Esse exclusivismo aí da lição 7 que eu botei, tá? Alguns para sacerdotes e levitas. Tá? Vai, Carlos. É que minha internet está meio instável. Sim. Então, é Comunidade de Fé, Isaías 66, 21. Então, é uma continuação de terça-feira. Com certeza. Oi, vamos lá.
Oi? Esse exclusivismo continua permeando a igreja, assim como os judeus tinham esse senso de que a salvação não é exclusiva para eles. Nós hoje ainda temos um pouco desse resquício, essa mácula continua com a gente. Mas o que Deus diz lá no começo da lição? O que ele diz? Que é um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel era isso, e o Novo Testamento fala isso também, que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus. Então, não é exclusividade do cristão. Às vezes nós temos um entendimento de que, após lá o sacrifício de Estevão, a morte de Estevão, que Deus alijou completamente, Deus cortou os judeus do plano de salvação, e não é isso. Os judeus continuam fazendo parte do plano de salvação de Deus. Deus não desiste das pessoas, nós desistimos das pessoas, Deus não desiste de ninguém. Nós é que desistimos das pessoas. Então, nós precisamos entender que nós continuamos sendo um sacerdócio real, e eles também são. E quando eu tive a oportunidade de ir a Israel, eu pude perceber isso na prática. O pastor Betério também esteve lá. Não é possível que aquele país sobrevivesse, se desenvolvesse, chegasse a ser o que é hoje, se Deus não estivesse com eles. É só ver a história de Israel. Em 1948 não era nada, eles não tinham nada e conseguiram resistir àquele monte de cercou. Então, eles continuam sendo abençoados. Aquela terra é uma terra verdadeiramente abençoada. Então, eles continuam sendo povo de Deus. Comunidade de fé quer dizer que todo mundo tem que acreditar em Deus. Aí se diz que Deus tem ovelhas em vários apriscos. Nós temos esse senso de exclusividade, de achar que não, a minha igreja é a certa, a minha igreja tem a verdade, e tudo que os outros falam é desprezível. É isso que ele está querendo dizer. A comunidade é uma comunidade muito maior do que a igreja adventista. É isso que a gente precisa entender. A comunidade é o mundo inteiro, na verdade, que Deus deseja salvar todos. Não tem predestinação para a morte, para ser destruído. A vontade de Deus, a intenção primordial de Deus é que todos se salvem. E como é que todos vão se salvar? É necessário que nós preguemos a palavra. É nesse sentido que temos que ser uma comunidade de fé. Por isso que Paulo falava, né? Não pode haver judeu nem grego, nem homem nem mulher. Ou seja, todo mundo de Deus é igual. Todos têm o mesmo valor, a mesma importância, agora, logicamente, com... Saiu do ar, Carlos. Travou lá a internet dele lá, pastor? Eu vou dar um toque enquanto ele... Voltou, Carlos? Puder... Ok. Destravou aí, Carlos? Emendando o que o Carlos estava falando, quando voltar, avisa, Carlos. Oi, eu me lembro... Está indo aí? Oi? Está ouvindo? Ok, Voltou, ok. Carlos? Tá. Então, essa ordem para se juntar aos judeus na proclamação das virtudes. Os cristãos foram acrescentados a Israel. Mas eles não excluíram os judeus. Nós é que temos excluído. Na verdade, teve aquela luta, os judeus, a princípio, rejeitavam os cristãos, posteriormente, os cristãos é que rejeitaram os judeus, e houve essa separação, esse cisma. Fazem parte da história do plano de salvação, que acreditam em Cristo, que acreditam em Deus, são uma comunidade de fé. Ok. Ô, Carlos, eu me lembro que essa semana eu tive olhando o livro de Atos, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, enviado por Deus, aquela visão do lençol, aquela coisa toda. Ele entrou na casa de Cornélio, de um romano, um oficial romano, que não era judeu, que não era da tribo, não era filho de Abraão, e pregou o evangelho, e esse povo recebeu o Espírito Santo, foi aceito por Deus. Pedro foi parar na comissão da igreja, porque fez isso. E ele teve que se explicar, porque entrou na casa de um gentio.
Isso não era os fariseus e rabinos, não. Era a religião cristã que estava com essa ideia ainda, para a gente ver como é que era a situação de separatismo, mesmo na igreja cristã primitiva. Era muito complicado. Eu me lembro que eu estava na igreja não vou falar o nome da igreja, não, treinando os irmãos para o trabalho missionário, e nós saímos em dupla, e eu fiz dupla com a irmã, cada dupla saiu numa rua na hora do culto. Deixamos as coisas na igreja e saímos em campo para fazer um trabalho missionário, distribuindo literatura e fazendo pesquisa. Então, próximo à casa dessa irmã, teve uma casa que ela falou, pastor, aqui não, vamos pular essa casa. Ué, irmã, por quê? E eles são macumbeiros. Aqui a gente não vai chegar, não. Falei, poxa, aqui a gente precisa. Por favor, vamos entregar também, vamos chegar lá, vamos conversar, vamos cumprimentar, vamos fazer um contato. Então, para tu ver que até hoje ainda existe esse exclusivismo, essa questão de, sabe, separar algumas pessoas de acordo com a sua religião, de acordo com o seu procedimento, de acordo com a sua história, de acordo com a sua classe social, com a sua cor, ou sei lá o quê. Então, isso tem que ser quebrado, porque ainda existe. E como você falou, Paulo falou, não existe nem grego, nem judeu, nem grande, nem pequeno, nem pobre, nem rico. Nós temos que chegar lá. Paulo se fez fraco com os fracos, conseguiu se entrosar até com os gregos lá no Areópago e fez um excelente sermão ao Deus desconhecido. Então, Paulo usava a crença das pessoas, a filosofia das pessoas, a situação das pessoas para entrosar com o Evangelho. E é isso que nós precisamos de fazer hoje, que Jesus se identificava com as pessoas, descobria os seus pontos fracos e supria as suas necessidades e fazia que ele sentisse necessidade e depois ele dizia, vinde, segue-me. Então, nós precisamos de quebrar essa barreira que existia em Israel, com o povo judeu, com a igreja primitiva, lá em Atos 11, pode conferir. Pedro teve dificuldade, porque pregou para um romano. E nós hoje, como é que estamos? Será que a gente não tem alguma barreirinha de separação que está, né, distanciando a gente daqueles que precisam da salvação? Não precisam de médicos os que estão sãos, mas os doentes. E quem são os doentes? Para você pode ser um tipo de gente, para mim pode ser outro. Mas todos esses doentes precisam e merecem ter um contato com Jesus. Acepção de pessoas, certamente que não é a obra de Deus. Isso é uma coisa que nós fazemos. Nós é que fazemos acepção de pessoas. Para Deus, todos são alvos em potencial para a salvação. O objetivo dele é exatamente esse. Então, esse elitismo espiritual é que nós temos que evitar. Temos que evitar. Eu gostei desse finalzinho da lição de quarta-feira, para a gente passar para quinta-feira, que o nosso tempo já está avançado, em que ele fala sobre nós fomos enxertados, ou seja, os cristãos é que foram enxertados na árvore principal, que eram os judeus. Se matar os judeus, morre todo mundo, digamos assim, porque nós estamos tirando exatamente a base. A base é Jesus, claro, né? É uma parte da videira. Quem somos nós para julgar as pessoas e eliminar alguém da videira? Não temos essa capacidade, não temos esse senso de justiça de ler o coração, ler a intenção das pessoas para poder julgar e avaliar e escolhermos quem merece e quem não merece a salvação. Aí, na quinta-feira, a posteridade e o nome dos salvos. Aqui, realmente, é a escatologia. É a parte final, realmente, dessa história. É a benesse máxima que Deus nos promete. E diz que vai ser tudo recriado. Aí, aqui, depois, ele diz, ó, que lá no finalzinho, lá na lição, ele diz que a morte será destruída, e aí que não vai mais haver mais morte, aí vai realmente se recriar. A Bíblia começa com a criação e ela termina, de certa forma, com a criação, no caso, recriação. Isso é fantástico. A Bíblia realmente é um livro magnífico, maravilhoso, fenomenal. Então, o novo céu e a nova terra é o sonho de Deus que
quer nos legar, mais uma vez, é o que inteiro de nos deixar o que ele bolou para nós. Tanto que ele fala, o que vocês pensam não chega nem perto do que eu imaginei para vocês, do que eu desejo para vocês. A minha vontade é muito maior do que a de vocês. Então, a mente de Deus é infinitamente maior do que a nossa. Nós queremos entender o ilimitado com a nossa mente. Deus criou, ele faz uma alusão aqui bacana, né, ao sábado, e a existência do sacrifício. Isso nos lembra exatamente que todos os sacrifícios da Bíblia nos levam a Jesus. Se nós não entendermos a importância do sacrifício como uma coisa banal, assim como os judeus não deveriam entender os sacrifícios, a morte daqueles animais, como uma coisa banal. A morte não é uma coisa feita por Deus, não é uma coisa que foi desejada por Deus. Deus não desejava a morte. A morte é algo estranho, algo indesejável para Deus. Então, a gente precisa entender exatamente isso. Não vai mais haver morte, não vai mais haver dor, não vai mais haver tristeza, não vai haver mais nada disso. Só que isso é uma promessa, como a gente falou lá no começo, que é condicional. É necessário que nós nos preparemos, que nós tenhamos comunhão. Por quê? Porque se nós não gostarmos das coisas, o céu vai ser uma chatice para nós. Nós não vamos conseguir ficar lá, porque lá vai ser um lugar de paz. Se a gente gosta de guerra, não vai conseguir ficar lá. Então, eu prefiro que nós nos transformemos hoje. É exatamente isso que Paulo tanto falava, né? É preciso deixar que Jesus viva, e que não eu mais viva, mas que Jesus viva em mim. E tanto que Paulo dizia, eu acho que isso é uma das frases mais assim, fenomenais de Paulo, que ele falava que viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, eu abro mão dessa vida que eu tenho aqui, porque essa vida aqui não é, na verdade, nada, não foi essa vida que Deus desejou para mim. Isso aqui é algo que, infelizmente, as coisas desse mundo e deseja para nós isso. Mas a posteridade e o nome dos salvos é uma coisa que Deus tanto anseia. E aqui eu lembro o papel de Deus, né? Jesus diz lá que ele está à porta e bate. Jesus bate. Quem invade é Satanás. Ele invade, se abrir uma frestazinha, é por ali que ele vai entrar. Então, a gente precisa se lembrar dessas coisas. Jesus respeita o livre-arbítrio porque foi ele que o estabeleceu. Então, ele não vai invadir, não vai arrombar a porta, não vai pular a janela. Deus ele quer que nós, sim, abramos, permitamos que o Espírito dele nos toque, nos influencie e mude a nossa característica para que nós possamos gostar do que vai acontecer no céu. Ok, amigos, eu sei que é uma lição muito rica, né, para pouco tempo, né, mas queria agradecer aí, irmão Carlos, e também pastor Betero, tá, pelo estudo, recapitalização da lição, realmente muito especial. Muito obrigado aí, tá bom? Que Deus abençoe. Irmão, só um recadinho aqui para vocês. Nós estamos tendo um probleminha lá na transmissão do YouTube, né? Nós temos transmitido aí os nossos encontros aqui pelo YouTube, mas nós estamos com um problema técnico lá e não estamos conseguindo transmitir por lá, tá? Por isso tem muitos irmãos lá perguntando pela transmissão então nós estamos aí mandando mensagens aí para retornar aqui para o Zoom, tá certo? Então, se souber de alguém que está meio perdido por aí, fala para vir para o Zoom aqui e depois nós vamos normalizar essa situação aí, tá certo? Vamos dar sequência, então, aí. Vamos estar em oração aqui. Iniciamos aí um sábado especial, Semana Santa. Tenho certeza que é uma semana de decisões aí para o nosso Salvador. O meu desejo é te encontrar e face a face contigo estar. Eu sei que um dia o céu se abrirá e em grande glória irei encontrar o meu Deus e meu Pai, quem eu tanto esperei, e ao ouvir seu chamar eu direi:
feliz sábado a todos. Esse momento da oração intercessória, e nós temos aqui alguns pedidos, como da Marinalva, que pede pela vida espiritual de toda a família, pede que ore pela irmã Francisca, né, que perdeu 3 pessoas da sua família essa semana com Covid, também pela sobrinha dela, Ellen, que teve Covid e foi medicada, mas está grávida. Também Maria de Fátima pede pela amiga Leia, que está com sintomas da Covid. Glorinha agradece pelas orações pelo seu filho Sidney. A cirurgia foi tudo bem, pede oração pelo Bruno Júnior e pede pelo César também. A gente também ficou sabendo do Milton Lanzetti, filho, né, que foi entubado essa semana, e a gente também tem orado por ele, pela irmã Rosângela, né, para que ela corra tudo bem e ela volte para casa o mais rápido possível, na certeza de que Deus é o médico dos médicos e agiu lá poderosamente na vida dela, que vem sofrendo, né, esse período todo. E, queridos, tem outros pedidos, se eu não me engano, mas como eu estou aqui, pastor, não dá para ver ao mesmo tempo. Pela Andréa Rodrigues também, Andréa Rodrigues, da Igreja Tijuquinha, que vem nessa luta aí com câncer, né? A Igreja Tijuquinha tem orado direto por ela, nós também. Então, vamos orar também pela Andréa Rodrigues. Bom, pastor, eu queria saber se a gente pode ajoelhar nesse momento, né? Que esse é um momento muito especial de oração intercessória, em que na igreja a gente ajoelha. Então, eu queria pedir que, se alguém em casa puder se ajoelhar, fique à vontade, né? Eu vou me ajoelhar aqui onde eu estou para poder fazer essa oração. Esther, vamos incluir nessa oração aí, por gentileza, a irmã Rosângela. Rosângela, eu falei. Para transplante, né? E também o César, né? Nosso ancião aí. O César, sim, o César, a Glorinha falou, e a gente tem orado incessantemente pelo César também. César é uma pessoa muito especial para a nossa igreja, uma pessoa que trabalha incansavelmente, né? Por trás dos bastidores, uma pessoa que trabalha, o trabalho, ele não aparece lá na frente, mas o trabalho dele é de extrema importância, uma pessoa de um coração muito bom, e a gente tem orado na certeza de que Deus está no controle dessa situação, pastor. Podemos orar? Podemos sim, Esther. Querido Deus, que habita nas alturas dos céus, louvado e engrandecido seja eternamente o teu nome, porque só o teu nome, Senhor, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Paizinho querido, nós queremos te agradecer primeiramente por mais um sábado nas nossas vidas, ó Deus. Obrigada por esse início de Semana Santa. Obrigada, Pai amado, pelo privilégio de te conhecer, ó Paizinho querido. E agora, Pai amado, queremos entregar diante do teu altar tantos pedidos que foram feitos aqui. Pai amado, poderoso, estamos vivendo num momento da história, um momento muito atípico, em que esse mundo, Senhor, sofre por uma peste terrível, que é esse Covid-19, Paizinho querido, coronavírus. Pai amado, queremos suplicar bênçãos sem medidas dos altos céus sobre as pessoas que são acometidas por esse vírus. E, Paizinho querido, que a tua mão poderosa, Senhor, se faça presente. Sabemos, ó Deus, que tu és o médico dos médicos, nas tuas mãos há poder de curar, Senhor, mas não entendemos muito os propósitos, porque os propósitos são divinos. Então, Paizinho querido, nós apenas rogamos por nossos queridos, rogamos por esse planeta, pessoas acometidas, pessoas que descansaram e agora os enlutados, Senhor, essas famílias sofrem essa perda, essa separação, mesmo tendo a esperança, Senhor, de revê-los na manhã da ressurreição. Rogamos ao Deus pelo teu Santo Espírito para consolar esses familiares. Queremos te agradecer pela cirurgia do Sidney, que foi tudo bem, louvado seja o teu nome. Queremos entregar nas tuas mãos também a irmã Rosângela, Senhor, que está à mercê desse transplante, Paizinho querido. Põe tua mão poderosa sobre a tua serva,
uma mulher que se dedica, Senhor, à tua obra, um instrumento valioso, Senhor, que o Senhor possa tomar conta de todo o procedimento que será feito, que seja para a honra e glória do teu nome. Paizinho querido, tenha misericórdia do teu povo que se chama pelo teu nome na face da terra, que tem a missão, Senhor, neste mundo e que caminha para a destruição. Nós temos essa missão, Senhor, de levar a esperança para tantas pessoas que estão sofrendo medo, sofrendo depressão, sofrendo perda de familiares. Senhor, usa o teu povo que se chama pelo teu nome, para que nós possamos ser luz em meio ao mundo de trevas. Venha ser, Senhor, de uma maneira especial agora com o pastor Heber, esse teu servo. Unja o Senhor com o poder dos altos céus, com teu Santo Espírito, que ele fale, Senhor, iluminado por ti. É o que eu te peço, desde agradeço, e também pela irmã Andréia Rodrigues, paizinho querido, que sofre esse câncer há tanto tempo, mas é uma pessoa maravilhosa, uma serva tua, Senhor, que tem esperança, Senhor, no teu poder. Senhor, toma André em tuas mãos. Manifesta teu poder na vida dela também. É o que eu te imploro, desde já agradeço, porque sabemos que as nossas orações foram ouvidas por ti, no teu trono de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá. Bom, nós temos a oportunidade hoje de ter o pastor Heber Nunes conosco. Ele é da USEB, da União Sudeste Brasileira, e ele é responsável pelo Ministério Pessoal e pela Escola Sabatina. E durante toda essa semana, a gente vai ter a oportunidade de ouvir o pastor Heber abrindo a Bíblia e trazendo a mensagem para nós, que tem o tema de restaurados em Cristo. Obrigado, Giane. Você não falou o mais importante. O mais importante é que eu sou seu amigo. Que bom! Gente, bênçãos para vocês. Obrigado, pastor Jean, por essa oportunidade. Eu estou falando e olhando aqui para o pessoal. Estou vendo o irmão Sérgio ali, José Roberto, a família ali da Jennifer. Olha que legal, irmã Maria Luísa. Carlos, obrigado pela lição, hein, meu amigo? Que bênção, você e o pastor Betero aí, 2 pastores, bênçãos para vocês. Irmã Maria, Luciene, irmã Mário. Aqui, ó, Givanildo e família. Mas, Givanildo, não, esse culto é só para o pessoal da freguesia, não é para o pessoal de Petrópolis, não. Foi um prazer. Bem-vindo, Raquel, Giva, Gabriel. Abraço, irmão Manuel, Vitor, a Jane já falei, Jaque está aqui, Jussara, Sérgio, olha, Rogério aqui, eu vi. E tá, gente, muito bom estar com vocês. Patrícia ali, nós estamos separados por uma tela, mas unidos pela esperança. Unidos pela esperança. Pastor, Pastor Jean, ó, estou vendo Raquel do teu lado aí também. Diga, meu amigo. Você sabe que a gente, na vida, mais importante de saber quem a gente é saber quem a gente não é. E eu sei que eu não sou um pastor como você, mas eu me sinto um pastorzão aqui desse povo, sabia? Que povo legal, meu. Muito obrigado por estar com vocês aqui. Eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, todas as minhas atenções estarão voltadas para esse capítulo. Eu vou ler um relato muito conhecido e vou fazer algumas aplicações e vai ser o nosso culto de hoje, nada mais do que isso. De forma que, não importa onde você esteja, se houver possibilidade de você abrir a tua Bíblia e me dar os teus olhos aqui um pouquinho, ficar olhando para mim, eu prometo que eu te devolvo os teus olhos aí. Em breve a gente vai poder viajar pelo texto bíblico. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Percebo que as Bíblias já estão abertas
E antes de eu ler o texto bíblico, a irmã Esther já orou por isso. Quero agradecer a irmã Esther pela oração. A irmã Fátima também já orou por esse momento. Ótimo, muito obrigado. Mas antes de eu ler o texto bíblico, só um detalhezinho aqui, um detalhezinho com vocês, e eu já leio o texto bíblico. Giane já anunciou, e vocês já sabem, que nós estaremos juntos durante toda a semana, ok? Toda semana. O meu sonho era estar agora na igreja de freguesia, aquela igreja bonita, naquele púlpito bonito, sendo bem recebido. Eu queria chegar na igreja e ter encontrado o meu amigo César, como sempre o encontrava quando chegava na igreja. Isso não está acontecendo hoje, mas eu espero que aconteça em breve, ok? Mas na atual conjuntura, a melhor opção que nós temos é essa. Então, nós estamos aqui usando essa ferramenta que é o Zoom, e nós vamos estar durante toda a semana. Qual que é a nossa proposta para a igreja durante essa semana? Nós vamos estudar a Bíblia, gente. Nada mais do que isso. Hoje eu vou fazer uma reflexão um pouquinho diferente das que eu vou fazer no decorrer da semana. Hoje eu vou falar muita coisa nossa, de igreja. No decorrer da semana, eu vou falar sobre Jesus e vou ser enfático em Jesus, de forma que eu queria te convidar a convidar pessoas para participarem dessa nossa semana. Queria te convidar a convidar pessoas. Manda um link aí para um amigo, um querido, um conhecido. Vamos trazer o pessoal para essa nossa família aqui agora, que é essa família usando a ferramenta do Zoom. Eu quero lembrar vocês que nós estamos numa guerra espiritual, gente. Nós estamos numa guerra. O pior momento do que é chamada a primeira onda da pandemia foi na Semana Santa de 2020. O pior momento do que estão chamando de segunda onda da pandemia é na Semana Santa 2021. Seria isso por acaso? Semana Santa é o melhor momento para se pregar o evangelho. Nós estamos numa guerra espiritual. O diabo disse, eu vou acabar com esse evangelismo de Semana Santa. E Deus está nos dando a oportunidade de, através de um link, convidar os nossos amigos, vizinhos, parentes. O que eu quero te oferecer para esse convite? Um estudo da Bíblia. Pode chamar quem você quiser e dizer assim, fulana, fulano, nós estamos numa reunião virtual estudando a Bíblia, uma reunião de 1 hora e pouquinho, música, louvor e Bíblia. Eu queria fazer esse apelo para vocês. Tá bom assim? Tá aí o meu apelo para vocês. Já estão com Bíblias abertas, tá tudo bem. A minha também está aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 16. Lucas 4, a partir do verso 16. E eu leio assim. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uma pergunta, eu entendo que até uma pergunta retórica para vocês. Jesus sabia escrever? Jesus sabia escrever? O texto que eu acabei de ler diz que ele sabia ler, ok? Ele sabia ler, mas sabia escrever? Verso 1 do capítulo 4. Verso 1 do capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O capítulo 4 de Lucas começa com Jesus cheio do Espírito Santo, ok? Ele estava cheio do Espírito Santo. O verso 1 nos diz assim: o Espírito desceu sobre ele no batismo, capítulo 3, verso 22. E cheio do Espírito no capítulo 4, ele foi para o deserto.
Duas perguntas. Ele foi para o deserto para ser tentado? Ou ele foi para o deserto e por estar lá ele foi tentado? Vocês sabem que a maioria das traduções bíblicas dão a impressão que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. A maioria das traduções dão essa impressão. Ele foi levado para ser tentado. Contudo, a melhor tradução do texto original pode expressar resultado. Resultado. Se nós escolhermos a opção resultado, Jesus não foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas o fato de ele estar no deserto resultou na tentação ali apresentada, ok? Isso harmoniza com o que disse Ellen G. White. Ellen G. White diz de forma muito clara no livro Desejado de Todas as Nações. Ele não convidou a tentação. Ela diz assim, ele foi para o deserto para estar sozinho e considerar a sua missão, e lá ele foi tentado. Então deixa eu resumir isso aqui, eu vou resumir isso. O Espírito Santo, ele nos guia em meio à tentação, ele não nos guia para a tentação. Vocês entendem isso? Vou repetir. O Espírito Santo nos guia em meio à tentação, não para a tentação. Há algum tempo atrás, uma pessoa entrou na minha sala e disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse comigo e me desse uma orientação, porque eu me apaixonei por uma pessoa. E eu quero saber se isso é de Deus ou não. Quando ele terminou de me perguntar, eu já disse para ele assim, é do diabo, não é de Deus. Homem casado que se apaixona por outra mulher não é obra de Deus. Então, eu vou deixar isso bem claro. O Espírito Santo, ele nos guia em meio à tentação, ele não nos guia para a tentação. Agora, no deserto, o diabo ofereceu o mundo para Jesus. No deserto, quem não tem nada, ofereceu tudo. Lembrem-se disso, quem não tem nada não pode oferecer tudo. Nunca espere de alguém o que esse alguém não pode dar. Nunca espere do diabo felicidade. Ele não é feliz. Como é que ele vai dar felicidade para alguém? Na Bíblia, irmãos queridos, na Bíblia, deserto é lugar de tentação. E eu quero lembrar alguns pontos aqui. O diabo ele pode tentar, o diabo ele pode provocar, mas quem peca somos nós. Ele não força ninguém a pecar. Algumas pessoas querem fugir da ratoeira, mas elas não conseguem ficar longe do queijo. Vou repetir para você. Tem gente que quer fugir da ratoeira, mas não consegue ficar longe do queijo. Eu tenho até dito por aí, se você não quer ser tentado por Satanás a pegar uma fruta, saia do pomar dele. Não quer ser tentado a pegar uma fruta, saia do pomar dele. Lembrem-se, lembremos-nos. A melhor forma de manter o inimigo longe, irmãos queridos, é mantendo Jesus por perto. Quando o inimigo bater a porta do seu coração, peça para Jesus e atendê-lo. A tentação geralmente vem através de uma porta que nós deixamos aberta. A melhor maneira de vencer a tentação, vocês sabem qual é? É evitando a situação tentadora. É a melhor maneira de vencer a tentação. E quando você estiver diante de uma tentação, lembre-se, o diabo manda fazer, mas ele não guarda segredo, hein? Vou repetir. O diabo ele manda fazer, mas ele não guarda segredo não, hein? Quem disse tudo te darei se prostrado me adorares foi o diabo, hein? Foi o diabo que disse eu vou te dar tudo, não foi Deus, não. Tem igreja prometendo tudo, gente prometendo tudo. Não, isso foi uma promessa de dar tudo, foi do diabo. Isso aí é o que dizem algumas teologias modernas. Agora, quando eu vejo o diabo oferecendo os reinos do mundo para Jesus no deserto, para mim fica claro, gente, para mim fica claro que é melhor estar no deserto com o Espírito do que no cume de um monte com o diabo. Deserto na Bíblia é lugar de tentação. Mas deserto na Bíblia também representa provação. Jesus foi provado no deserto também, tentado e provado. Porque deserto na Bíblia também é lugar de preparação. Jesus foi preparado no deserto. Moisés foi preparado no deserto. Deserto na Bíblia é para nós descobrirmos que nós somos menores do que pensamos e Deus é maior do que imaginamos. Se eu estou falando para alguém que está passando por um momento de preparo, lembre-se, você é muito menor do que pensa,
mas Deus é muito maior do que você imagina. A vida já me ensinou que um deserto com Deus é um oásis. Um oásis sem Deus é uma miragem. Vou repetir para você. Um deserto com Deus é um oásis. Um oásis sem Deus é uma miragem. Grandes bênçãos normalmente vêm depois de grandes testes, gente. Deus nunca usa alguém grandemente até que ele o teste profundamente, nós já sabemos disso. Provas, obstáculos são os métodos escolhidos por Deus para disciplinar-nos. Mas tá bom, vamos parar aqui um pouquinho, vamos sair dessa linha. Verso 14, capítulo 4, verso 14. E eu leio assim, verso 14 do capítulo 4. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Vou parar aqui. No poder do Espírito, algumas traduções da Bíblia dizem assim, e Jesus, cheio do Espírito, voltou para a Galileia. Interessante, não? Jesus, ele andava cheio do Espírito. Ele era cheio do Espírito. E ele nunca falou línguas que ninguém entendia. Nunca. Jesus viveu uma vida cheia do Espírito e nunca falou que ninguém entendia. Então, deixa eu dizer para nós aqui, nós, isso é conversa nossa aqui, na sala da tua casa, conversa nossa. Uma das grandes evidências do Espírito Santo na vida não é falar a língua que ninguém entende. Uma das grandes evidências do Espírito Santo na vida é controlar a língua. Uma das grandes evidências do Espírito Santo, gente, não é falar em línguas estranhas, é controlar a língua. Sabe por quê? Porque falar do pecado do outro não te torna um santo. Falar do pecado do outro te torna um pecador fofoqueiro. Eu tenho aprendido que é preciso ter coragem para se levantar e abrir a boca, mas é preciso ainda mais coragem para abrir a mente e ouvir. Maturidade é ficar calado, gente, quando todo mundo espera que a gente grite. Isso é maturidade. O outro espera que você grite e você fica calado. Há muita gente falando o que pensa na internet e pouca gente pensando no que posta na internet. E quem não tiver pecado, que atire o primeiro post. O Espírito Santo, ele coloca as palavras na boca de quem coloca a palavra de Deus no coração, povo querido. A maior necessidade de muitos homens e mulheres casados não é jejum de comida, não. É jejum de palavras. É a necessidade de muita... Tem muita gente achando que tem mente aberta, quando na verdade tem uma boca aberta. Um conselho para nós, é para nós. O que é isso, gente? Eu não tenho convívio com vocês. Não estou falando para ninguém, não. Ninguém me pediu para falar isso. Eu estou aqui argumentando alguma coisa. Estou falando para mim. Então, conselho para mim e para você. Só fale dos outros aquilo que você teria coragem de falar na frente da própria pessoa. Um conselho para nós. Falemos muito de Deus, pouco de nós mesmos e nada dos outros. Sabe por quê? Palavras não são pedras, mas palavras machucam. É por isso que Ellen G. White diz assim, cultivai o hábito de falar bem do próximo. Eu gosto desse pensamento de Ellen G. White, olha, cultivai o hábito de falar bem do próximo. Ela diz assim, palavras dela, vejam palavras dela, detende-vos sobre as boas qualidades dos outros. Olha que coisa incrível. Gente é igual carro velho, todo tem defeito. Eu tenho até dito por aí, você quer gostar de mim? Olhe para o que eu tenho de bom, porque eu tenho muita coisa ruim, mas você também tem. Lembremos-nos, nós não nos contaminamos com aquilo que os outros dizem de nós, nós nos contaminamos com aquilo que nós falamos dos outros. Então, um conselho para nós, se nós pensarmos 2 vezes antes de falarmos, nós vamos falar 2 vezes melhor. Geralmente, quem sabe muito fala pouco, e quem sabe pouco fala muito. É impressionante. A Bíblia mostra o fato de que usar mais os ouvidos e menos a boca é sabedoria. Vejam vocês, Deus deu uma boca que pode ser fechada e 2 ouvidos que estão sempre abertos. Deu para entender? Deu para entender? Deus deu uma boca que pode ser fechada e 2 ouvidos que ficam sempre abertos. Deu para entender? Então é assim, ó. O ser humano demora 2 anos para aprender a falar. E depois não quer ouvir mais ninguém a vida toda. Ok, ele foi para Galileia. Jesus saiu do deserto e foi para Galileia. Nós já lemos isso.
E os versos 16 a 21 mostram Jesus na Galileia. O texto diz que ele se levantou para ler, o verso 16 que eu li no primeiro momento. Essa narrativa dos versos 16 ao 21 é o mais antigo registro a respeito da ordem do culto numa sinagoga. Como é que funcionava um culto numa sinagoga? Funcionava assim. O Shazam, que era o diácono, ele pegava um rolo de um livro e levava para o pregador do dia. O pregador pegava o rolo desse livro, se fosse da lei ou dos profetas, ele lia em pé. Se fosse dos escritos dos salmos, ele lia assentado. Então ele recebia o rolo, lia a parte que ia conduzir a reflexão dele, ele lia e se assentava. E se assentando, ele conversava sobre o que ele tinha lido. Esse é o único registro na Bíblia que diz que Jesus leu. Só há um registro na Bíblia que diz que Jesus leu, Lucas 4, verso 16. Só tem um registro na Bíblia que diz que Jesus chamou alguém de filha. Foi aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. E Jesus olhou para ela e disse, filha. É o único registro na Bíblia que Jesus chamou alguém de filha. Só tem um registro na Bíblia que Jesus dormiu. É claro que ele dormia. Claro que ele dormia. Mas só tem um verso na Bíblia que diz assim, Jesus dormiu, foi no meio de uma tempestade. Só tem um verso na Bíblia que diz que Jesus escreveu. Só tem um incidente na Bíblia que diz que ele se escreveu. Foi quando os escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera, jogaram a mulher diante de Jesus e disseram para ele, a lei manda condenar, o que o senhor manda fazer? E Jesus se inclinou e escreveu. Escreveu os pecados, segundo Ellen G. White, dos mais velhos para os mais novos. E ele escreveu na areia. Por que na areia? Havia dois amigos no Oriente que lideravam caravanas, sempre juntos. Durante uma das viagens, um deles foi tomar banho num rio e quase morreu afogado. No último suspiro, o seu amigo de caravana estendeu a mão e o salvou. Por isso, ele chamou um dos servos e pediu que esse servo registrasse o que o amigo tinha feito por ele numa pedra, de modo de que todos que passassem por ali soubessem daquele ato de bondade do amigo. Tempos depois, as caravanas passavam pelo mesmo lugar e, após uma discussão, o homem que havia salvado o amigo o esbofeteou, deu um tapa no rosto dele. Todos ficaram impressionados e esperavam a reação do líder ofendido. Irmãos queridos, para surpresa de todos, ele chamou aquele mesmo servo e pediu que o servo registrasse a humilhação que ele havia sofrido na areia. E o servo perguntou, mas por quê? E a resposta foi, atos de bondade devem ser perpétuos, mas atos de ofensa devem ser perdoados. O Deus que escreveu a lei na pedra, escreveu os pecados. Aonde? Na areia. Você sabe por quê? Porque o inferno não é para quem pecou. Inferno não é para quem pecou. O inferno é para quem não se arrependeu. O que é que Jesus leu na sinagoga naquele dia? Ele leu Isaías, capítulo 61. Ele abriu o rolo do profeta Isaías, no capítulo 61, e ele disse, com a sua leitura, qual seria a sua agenda ministerial nesse mundo. E ele começou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Ungir na Bíblia é separar para alguma missão particular. Nós sabemos disso. Arão foi ungido para ser sacerdote. Saul foi ungido. Davi foi ungido para serem reis. E Cristo? Jesus foi ungido para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Pobres de espírito. Aqueles que sofrem com as mazelas desse mundo. Esse é o ministério de Cristo. Proclamar libertação aos cativos. Gente querida, libertar é o verbo preferido de Deus. Deixa eu repetir para você. Libertar é o verbo preferido de Deus. Será que eu estou falando para alguém que precisa de alguma libertação?
restaurar a vista aos cegos. Olha que coisa incrível. Restaurar a vista ao cego espiritual. Ele foi ungido para consolar. Esse é o ministério de Cristo, consolar. Estou falando para alguém que precisa de consolo aqui? Falando para alguém que perdeu algum ente querido? Eu estive hoje reunido com o pessoal de Minas Gerais, às 5 da manhã, num grupo de oração, e várias famílias enlutadas. E o pessoal escrevia no chat, ore pelo fulano de tal. Ele teve que sair agora para o sepultamento disso. Tem alguém aqui precisando de consolo? O ministério de Cristo é consolar. Consolar. Sabe por quê? Porque ele sabe o que é sofrer. Alguém me perguntou há poucos dias, por que Jesus teve que vir pobre? E eu disse prontamente, porque ele sabe o que é riqueza. Ele já sabia o que era riqueza. Ele é o dono do mundo. Por que ele tinha que vir pobre? Tá alguém aqui precisando de consolo? Jesus foi ungido para trazer paz, apregoar o ano aceitável do Senhor, uma referência ao ano do jubileu. Gente, o jubileu era uma bênção na vida dos judeus. Jubileu era o ano seguinte a uma semana de anos, era o 50º ano. O povo ia vivendo a vida e se empobrecia, tinha que vender terra, tinha gente que tinha que vender filho, e para que ninguém ficasse pobre e sofresse para sempre, Deus criou um pacote econômico. Esse pacote tinha um nome, Ano do Jubileu, para ninguém falir para sempre. O sábado era para os animais e para o homem descansar. O jubileu era para a terra descansar. Era para Deus trazer paz para o ser humano. Tem alguém aqui precisando de paz? Está precisando de consolo? Está precisando de paz? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse momento, ele fechou o rolo de Isaías. Ele fechou. Só que o texto de Isaías não termina no ano aceitável do Senhor. O verso completo, o pastor Betério e o Carlos até falaram muito sobre isso, o verso completo terminava assim, apregoar o ano aceitável do Senhor, e terminava assim, e o dia da vingança do nosso Deus. Só que ele não leu essa parte da vingança do nosso Deus. Gente, isso deu tanto problema para Jesus, tanto problema. Por que deu problema? Porque para os judeus, toda a parte boa da aliança era para eles, e toda a parte ruim era para os vizinhos, era para os gentios. Então eles pegavam um ano aceitável do Senhor e diziam, isso aqui é para nós. Isso é para nós, isso aqui é para o povo judeu. E o dia da vingança é para o gentil. Aí Jesus não lê a parte que para eles era a mais importante no texto, se assenta e ainda diz assim, ó, na época de Elias tinha um tanto de viúvas lá em Israel, mas o profeta Elias foi na casa de uma viúva estrangeira. Na época de Naamã, Ciro, leproso, em Israel tinha um tanto de leproso, mas quem foi curado foi Naamã, que era sírio. Qual foi a reação das pessoas ao sermão de Jesus naquele dia? Porque ele fechou, sentou e falou, hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Ele fechou, sentou e disse, hoje acabou. Tá. Qual foi a reação das pessoas à mensagem de Jesus naquele dia? Qual foi a reação? Eles oraram, disseram amém e foram cada um para sua casa? Vejam a reação das pessoas. Versos 28 e 29, os dois últimos versos que eu lerei. Versos 28 e 29. Vejam a reação das pessoas à mensagem de Jesus. Versos 28 e 29. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade. Não foi do templo, não foi da sinagoga, foi da cidade. E o levaram até o cimo de um monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. A reação deles, sabe qual foi? Eles levaram Jesus para um alto, uma montanha, do lado de fora da cidade, porque dentro da cidade não podia matar um homem judeu. Eles o levaram para o alto do monte e disseram, nós vamos te matar. Que coisa, não? O que é que Jesus queria ensinar? Eu vou terminar aqui. O que é que Jesus queria ensinar com o sermão daquela manhã de sábado para aquele grupo de judeus? Vocês sabem o que é que Jesus queria ensinar? Eu vou terminar aqui, tá bom? Vocês sabem o que ele queria ensinar?
Jesus queria ensinar para os seus ouvintes, primeiro, o que é a igreja. Você sabe o que é a igreja? Então, deixa eu te dizer aqui. Você sabe, claro. O livro de Atos descreve 40 milagres. Atos, 40 milagres. Dos 40 milagres registrados no livro de Atos, só um aconteceu dentro da igreja. Os outros 39 aconteceram fora da igreja. Vocês sabem o que era igreja para Jesus? Igreja era um lugar onde se trazia as pessoas para dentro, se edificava para o alto e se enviava para fora. Com todo respeito, gente, olha, eu lidero e quero convidar você a participar do mutirão de Páscoa. Nós estamos envolvidos, vocês já estão ouvindo, o pastor já me pediu para gravar um vídeo. Nós queremos ajudar a gente que não tem o que comer. Vocês sabiam que 30% da população do Rio de Janeiro não tem 3 refeições por dia? 30% de cada 10, 3. Cada 10 famílias, 3 não tem 3 refeições por dia. Já pensou? Só que, me deixa eu ser bem claro nisso aqui, igreja não é ONG. Trabalho social da igreja é um meio para falar do amor de Jesus para os outros. Se não é ONG. Eu tenho até dito por aí que se tem música e não tem evangelho, é show. Não é igreja. Se tem ação social e não tem evangelho, é uma ONG, não é igreja. Se é um ambiente agradável, mas não tem evangelho, é um clube, não é igreja. Paulo diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Paulo não diz que a igreja é como o corpo de Cristo, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E eu vejo algumas pessoas hoje se levantando e alguns dizem assim, ó, Cristo sim, igreja não. Gente, querida, para todo aquele que ama a Cristo, igreja não é uma questão opcional. Igreja é um elemento central no plano da salvação. É um elemento central. Eu sei eu sei, gente, que igreja não salva. Eu sei que igreja não salva, mas o salvo, ele deseja estar na igreja para cultuar aquele que o salvou. Cristo salva as pessoas para fazerem parte de uma comunidade. Essa visão de igreja opcional é uma visão individualista, não é bíblica. Eu sei que estar na igreja não significa estar em Cristo, mas quem está em Cristo está na igreja ou está buscando. A prova do Cristo vivo é uma tumba vazia, não é uma igreja vazia. Eu sei que existe uma igreja invisível, mas ela é composta daqueles que não tiveram oportunidade de conhecer ainda a igreja visível. Nós já sabemos que uma brasa longe do fogo vira carvão. A história já nos mostrou isso. Ah, pastor, mas é que na igreja só tem pecador. O problema da casa de Deus é os inquilinos. Agora, eu ouço isso no meu ministério pastoral todo. É que na igreja só tem gente ruim. Gente, Jesus deixou de ir na sinagoga porque lá só tinha fariseu? Eu nunca vi isso acontecer. Agora, me surpreende, porque falam que vai acabar a água, o povo corre para os depósitos para comprar caixa d'água. Falam que a comida está acabando, os supermercados ficam lotados. A gasolina vai acabar, todo mundo corre para os postos de gasolina. Nós estamos vendo o mundo acabando e tem gente dizendo, não precisa mais de igreja, porque agora a igreja não precisa. O que é isso, gente? Eu sei que placa de igreja não salva, mas mostra o caminho, hein? Vocês sabem o que é a igreja para Jesus? Jesus veio ensinar para os seus judeus da sua época que a igreja é o endereço de Cristo na terra. Tá bom assim? Jesus queria ensinar para os seus ouvintes naquele sábado de manhã que a igreja é o endereço de Cristo na terra. Mas Jesus queria ensinar mais. Eu vou terminando. Tá tudo bem aí? Vocês estão me olhando? Tá tudo bem? Eu tô terminando, tá? Jesus queria ensinar o que é a igreja e queria ensinar o que é missão. Missão. O que é missão? Eu tenho até dito por aí que a comunhão, ela enche a igreja. Mas é a missão que vai encher o céu, hein? A comunhão enche a igreja, mas é a missão que vai encher o céu. A missão é feita com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que ficam e com as mãos daqueles que doam. Eu tenho até dito que a missão, ela tem 2 braços, ó. É cuidar dos de dentro e salvar os de fora. Lembre-se que Noé não construiu um cruzeiro, hein? Noé não construiu um cruzeiro, não.
Noé construiu um barco de resgate, gente. Deus não mandou que os pecadores busquem a igreja. Deus mandou que a igreja busque os pecadores. Igreja que fica esperando os pecadores visitar o prédio é como a polícia que fica esperando os criminosos visitar a prisão. Irmãos queridos, nós não somos uma colônia de férias. Nós somos um exército em campo de batalha. E quando você tira o foco da missão, quando você tira os olhos da missão, você coloca os olhos no seu irmão. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos, depois de 40 dias ressuscitado aqui na Terra? Lembra quais foram as últimas palavras de Jesus? Últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu? Sereis minhas testemunhas, onde? Em Jerusalém. Onde eles estavam? Vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus instou os discípulos a começar onde eles estavam. Nossa África pode ser aqui. André começou a pregar o evangelho para o seu irmão em casa, Pedro. Depois levou um garotinho para Jesus e o garotinho ofereceu o almoço para Jesus. Essa concepção de campo missionário, que é um campo distante, que a gente tem que ir para a África, tem que ir para a janela 1040. Olha, irmãos queridos, nós precisamos olhar ao nosso redor e começar a nossa missão aqui. Todos são chamados, uns para o outro lado do mundo, mas outros são chamados para o outro lado da rua. Tem gente que é chamado para o outro lado do mundo, mas alguns são chamados para o outro lado da rua. Nós temos que pensar na missão de forma global, mas nós trabalharmos por ela de forma local. A missão não pode ser limitada a uma agenda ou a um lugar. A missão é o tempo todo, em todo lugar. Gente, missão não se faz. Missão se vive. Ah, vou fazer missão. Missão não se faz, gente. Missão se vive. Jesus veio ensinar para os judeus o que é a igreja e o que é missão. Você sabe o que é missão? É gastar mais a sola do sapato do que o banco da igreja. Naquele sábado de manhã, Jesus ensinou para eles o que é a igreja. A igreja é o endereço de Cristo na terra. Ensinou o que é missão. Missão é gastar mais a sola do sapato que o banco da igreja. E Jesus ensinou para eles o motivo da sua vinda a essa terra. Você sabe, não sabe? Eu vou terminar, tá? Agora eu vou terminar mesmo. Se a sua maior necessidade fosse de informação, tá, você precisa de informação, é a maior necessidade da sua vida, informação, Deus teria enviado um pedagogo. Tá. Se a minha maior necessidade fosse tecnologia, Deus teria enviado um cientista, um engenheiro eletrônico. Gente, se a nossa maior necessidade fosse de entretenimento, Deus teria enviado um palhaço, um ator, um artista. Se a nossa maior necessidade fosse de dinheiro, riqueza, Deus teria enviado um economista. Se a maior necessidade do ser humano fosse de moradia, Deus teria enviado um engenheiro civil. Se a nossa maior necessidade fosse de conselhos, Deus teria enviado um psicólogo. Se a nossa maior necessidade fosse de cura, Deus teria enviado um médico. Se a nossa maior necessidade fosse de sabedoria, Deus teria enviado um filósofo. Sabe qual é a sua maior necessidade? Sua maior necessidade é de restauração. Porque o inferno não é para quem pecou, não. O inferno é para quem não se arrependeu. Jesus veio ensinar o que é a igreja. Igreja é o endereço de Cristo na terra. Jesus veio ensinar o que é missão. É gastar mais a sola do sapato que os bancos da igreja. Jesus veio dizer que ele é o teu amigo e que ele quer te restaurar. Bênçãos para você. Nos encontraremos novamente amanhã à noite. Jesus é melhor.
Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. E servi-lo Queria terminar esse momento com uma oração. Pode ser? Quero te convidar. Vamos orar. Nosso grande Deus e Pai, louvamos o teu nome pelo cuidado e a proteção que o Senhor tem conosco. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar, pelo ar que nós respiramos, pela saúde que o Senhor nos tem dado e pela esperança que temos que dentro em breve nós viveremos eternamente ao teu lado. Quero pedir uma bênção especial nesse momento pelo César, representando todos aqueles que estão doentes, que são amigos dessa igreja querida, que estão infectados pela Covid ou qualquer outro problema de saúde. Senhor, cuida do teu povo. Eu, a bem da verdade, quero pedir que o Senhor cure a todos. Mas, bom Pai, eu não sei nem como orar. Por isso, eu coloco cada pessoa enferma em tuas mãos e peço a tua bênção e teu cuidado por cada uma delas. Quero pedir também por esses teus filhos aqui. Quantos homens aqui me assistindo? Será, bom Pai, que tem alguém me ouvindo que está tendo dificuldade de comprar um botijão de gás? Será que alguém aqui com dificuldade, algum desses teus filhos com dificuldade de pagar o aluguel? De comprar o arroz com feijão? Por favor, Senhor, abençoe esses homens que precisam de trabalho. Abençoe esses teus filhos. Por favor, Senhor. Será que alguma mãe me ouvindo que viu o filho sair ontem e ainda não voltou para casa? Será que alguma mulher aqui sofrendo uma crise familiar no casamento? Será que alguma família aqui por um fio? Bom, Pai, o Senhor que é a fonte do amor, que o Senhor possa dar trabalho para o nosso povo, que
que o Senhor possa dar saúde para o nosso povo, que o Senhor possa dar paz para o nosso povo, que o Senhor possa dar esperança para todos nós. Nós começamos há pouco um evangelismo de Semana Santa. Bom, Pai, nós estamos diante de um mar vermelho. É novo para nós evangelismo por uma plataforma de... É novo para nós. É um mar vermelho que nós temos diante de nós. Convidar pessoas para assistirem um evangelismo pela internet é novo para nós. É um mar vermelho para nós. Mas o Senhor é um especialista em abrir mares. Por isso, bom Pai, nós estamos certos que aconteça o que acontecer, esse evangelismo vai ser uma bênção. Por favor, nos dê coragem e força para convidarmos as pessoas que precisam ser convidadas, trabalhe no coração delas, para que elas possam estar com o coração amolecido para ouvir a tua palavra e para tomarem as decisões que precisarão tomar. Cuida de cada um de nós, nós confiamos em ti, é na tua graça e no teu amor, e oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Heber, pela mensagem. Lembrando que a nossa restauração está apenas começando, né? A gente tem muita coisa ainda para ser restaurada durante essa semana. A mensagem foi maravilhosa, vamos passar a tarde de hoje meditando nas palavras, lendo a Bíblia. E eu convido vocês a estarem aqui conosco amanhã, às 19h15. Né? O link vai ser usado, é o mesmo link para a semana toda. E amanhã de manhã a gente tem o culto do poder, às 7h da manhã, com o pastor Gilson Brito. Que vocês tenham uma excelente tarde de sábado e que amanhã a gente possa se encontrar, restaurados em Cristo.